Fala, professor e estudante, tudo bem com vocês? Hoje, no artigo dessa semana, a gente vai ver o seguinte: será que existe algum benefício em ser gordinho ou não? Já existem aí reportagens, vídeos no YouTube, enfim, falando aí que é do gordinho que as mulheres gostam, enfim. Mas será que existe alguma outra vantagem? É isso que a gente vai ver hoje. Lembrando que o link desse artigo vai estar na descrição do vídeo. Então, bora lá. Aqui está o jornal no qual o artigo foi publicado. Aqui está o título do artigo, os autores e a data de publicação, 2012. E como vocês conseguem ver aqui pelo título, o paradoxo da obesidade. Vamos para o paper propriamente dito. Bom, ele faz uma introdução falando a respeito de doença cardiovascular, doença coronária, tá? E possíveis causas de morte, relação com morte, enfim. Vamos para a parte que nos interessa, os materiais e métodos. Opa! Aqui, eles pegaram os dados aí de um centro aqui, ó, tá bom? Esse ACLS, entre 1997 e 2002, era um total de 10.363 homens que eles começaram a checar a documentação para ver se tinha alguma coisa ali a respeito de suspeito de infarto do miocárdio ou o próprio infarto do miocárdio. E também checaram a parte de teste de esforço máximo ali na esteira. E eles começaram a excluir os pacientes aí que estavam abaixo do peso, de acordo com o IMC, né, a classificação internacional do IMC. Tinha algum histórico de AVE, acidente vascular encefálico, lembrando que a nomenclatura mudou de AVC para AVE, tá? Ou histórico de câncer. E no final eles acabaram com 9.563 homens com idades ali de 20 até 84 anos. Também tiveram algumas exclusões aqui que não vem ao caso, tá bom? Para análise desse momento, mas com certeza morte ou dados faltantes alterar a pesquisa, tá bom? Que mais? Aí eles viram como é que foram coletados os dados, enfim, depois quem quiser dar uma checagem mais aprofundada nisso aqui, é só clicar no link do artigo. Como é que eles viram a parte da cardiorrespiratória, né? A partir de um teste de esforço, utilizando o protocolo do Balk aqui. Ah, e aí, para poder juntar tudo e botar no mesmo bolo aí, ou fazer as estratificações necessárias para as análises de dados, eles usaram os METs. Com relação à medida de gordura, eles utilizaram, além do IMC, o BMI, né, o IMC, eles utilizaram também, para ver a porcentagem de gordura, eles usaram a pesagem hidrostática ou as 7 dobras cutâneas ou as duas sendo utilizadas como avaliação. E aí tem a análise estatística e vamos para os resultados surpreendentes, tá? Aqui tem a tabela 1, caracterização da amostra, a gente vai pular isso, tá? Vale ressaltar também o seguinte, antes de ir para os resultados, existem dois modelos que eles analisaram os dados. O primeiro modelo, quando jogaram tudo lá no software, e aí eles falaram, ó, vai analisar isso tudo aqui de acordo com isso, e depois vai analisar de novo, botando isso aqui e mais umas coisinhas a mais aqui. Que foi basicamente o modelo 1 aí, viu a atividade física, viu o consumo de álcool, e aí a parte 2, o modelo 2, entrou IMC, circunferência de cintura, capacidade
respiratório ali, cardiovascular, perdão, né? O fitness deles e a parte de porcentagem de gordura. Então, o modelo 2 entra a parte ali de você ver se era gordinho ou não e a capacidade aeróbica deles. E agora sim, vamos para a tabela 2. Então, a gente tem aqui todas as causas de mortalidade e o CVD aqui, que é a doença cardiovascular. Então, a pessoa poderia ter morrido de qualquer coisa ou de doença cardiovascular. E aqui os modelos que eu falei para vocês, modelo 1 e modelo 2, quando jogou ali a parte fitness deles. Aqui a gente tem o seguinte, as pessoas com IMC aqui com sobrepeso, para causa de mortalidade, utilizando como referência os indivíduos com IMC normal, a gente consegue ver aqui que os indivíduos com o IMC sobrepeso, eles tinham um fator de proteção. Olha só que engraçado. Lembrando que tem a linha, né? Às vezes a linha é 0, às vezes a linha é 1. E aí, para trás da linha, nesse caso aqui desse artigo, fator protetor, e para cima da linha aqui é fator de morte, né? Que pode piorar ainda a situação. Então a gente consegue ver aqui que o indivíduo com IMC de sobrepeso, para todas as causas de mortalidade, se ele tiver uma gordurinha ali, tiver acima do peso, ele está protegido. E aí, mais que 35 aqui, eles acoplaram obesidade severa e aquela obesidade mórbida. Eles acoplaram aqui, tá? E aí, a gente consegue ver que, se lembrem que eu falei para vocês em alguma análise de algum artigo anterior que se ficar somente abaixo do 1 é significativo, se ficar somente abaixo do 0, perdão, é significativo, somente acima do 1 é significativo, se cruzar tipo 0,72 até 2,22, isso não é significativo, né? Aí olha só que interessante, estranho, como queiram chamar. O indivíduo, teoricamente, né, a gente espera que o indivíduo, quanto maior o tecido adiposo dele, ele vai ter mais problemas, enfim. Isso poderia ser um fator que poderia agravar ali a situação dele, né, aumentar o risco de morte dele. Só que os indivíduos com o IMC de obesidade severa com obesidade mórbida, quando juntados, eles, para o modelo 2, quando encaixou ali a parte fitness, cruzou. Então, o que quer dizer? Tinha um marcador aqui, 0,91, e foi até aqui, 2 ponto alguma coisa. O que quer dizer? Que não foi significativo, ou seja, você ser gordinho nessa situação aqui não afeta todas as causas de mortalidade que você possa vir a ter. E aí, vocês estão vendo que tem a marcação verde e roxa. Eu demorei um pouquinho mais aqui para poder explicar isso. Vocês vão ver marcação verde e roxa aqui ao longo dessa apresentação desse artigo. E aí, toda vez que tiver o roxo, são coisas que chamam a atenção. Ou seja, o verde também chama a atenção, né? Mas deixa eu explicar melhor. São dados estranhos, tá certo? Vamos colocar assim. Por exemplo, quando analisado o percentual de gordura, e aí que eles colocaram menor que 20, 20 a 25 e acima de 25, quem é gordinho, de leve, aqui ó, vocês estão vendo que cruzou esse primeiro, tá bom? E esse segundo aqui, modelo não cruzou. O que isso quer dizer pra gente? Que no primeiro modelo, você ser gordinho não afeta a sua causa de mortalidade, não aumenta o seu risco, tá certo? Não é significativo. Só que quando a gente joga a parte fitness lá, a gente vê que é um fator protetor você ter essa gordurinha a mais, tá certo? E aqui também, quando a gente vai para as pessoas com o percentual de gordura acima ali de 25, é um fator protetor para todas as causas de mortalidade, tá certo? E aí, quando a gente vai para doença cardiovascular, a gente vê que cruzou aqui, ó,
ou seja, não é significativo, ou seja, não interfere, tá certo? E aí eu não marquei esse, porque eu quis marcar justamente esse aqui de baixo, porque mesma coisa do outro, quanto maior o tecido adiposo do indivíduo, a gente espera que possa ter mais problemas. Só que não foi significativo aqui, ó, cruzou de 0 para 1 e de 0 para 1. O que isso quer dizer? Que os indivíduos mais gordinhos, você ser mais gordinho, não afeta de forma significativa você morrer por uma doença cardiovascular. Quando a gente vê a circunferência da cintura, a gente vê que foi um fator protetor você ter a circunferência da cintura aqui no meio, ou seja, a sua cintura ser um pouquinho avantajada. E quando a gente ajusta, joga o modelo fitness aqui, cardiorrespiratório fitness, a gente vê que foi um fator protetor também, tá? E quando a gente já vai para a parte de morte por doença cardiovascular, aqui cruzou e aqui cruzou. Quer dizer o que para gente? Que isso não, você ter a circunferência mais avantajada, não afeta de forma significativa a sua morte por doença cardiovascular. Essa foi a segunda tabela do artigo, a primeira de interpretação. E a coisa ficou mais engraçada, vamos por assim. Quando a gente tem a estratificação aqui, aqui eu tenho IMC, aqui eu tenho idade menor do que 55 anos, maior ou igual a 55 anos, e quanto tempo eles seguiram esses indivíduos, né? Eles fizeram análise menor do que 10 anos e maior ou igual a 10 anos. Quando rodaram as estatísticas lá, eles estratificaram os dados. Foi visto o seguinte, com menor de 55 anos e o IMC lá no último, aqueles dois últimos, obesidade severa e obesidade mórbida, não foi significativo, ou seja, não afeta todas as causas de mortalidade, tá bom? Agora aqui já afeta para doença cardiovascular. Quando a gente vê indivíduos com 55 anos ou mais, o IMC ali o sobrepeso e o obeso, eles têm resultados aqui que chamam a atenção, porque o indivíduo com sobrepeso, para todas as causas de mortalidade, se está acima dos 50, se tem 55 anos ou está acima dos 55 anos, é um fator protetor para tanto todas as causas de mortalidade quanto morte por doença cardiovascular. E aqui, no segundo marcado, um fator protetor para doença por morte por doença cardiovascular, tá bom? E aí, quando a gente olha aqui para o maior ou igual a 35 do IMC, a gente vê que cruzou, ou seja, se cruzou, não foi significativo, ou seja, você ter 55 anos ou mais e ter o IMC ali igual a 35 ou acima de 35, não afeta de forma significativa a morte por outras causas ou por doença cardiovascular, tá bom? E aí, quando eles estratificaram isso por tempo que eles seguiram os pacientes, né, a gente consegue ver que os indivíduos nessa faixa etária do IMC que não foi significativo, e nessa, que cruzou, né, do 0 para o 1, e aqui também na última faixa do IMC não foi significativo aqui, tá bom? Porque cruzou do 0 para o 6 ali, né, do 0 para o 1. Então, quando visto ali uma janela menor do que 10 anos, você está nessa faixa aqui, não afeta, nessa faixa de IMC, não afeta a sua morte ali por todas as causas ou por doença cardiovascular, e quando você está nessa faixa aqui, por doença cardiovascular. Quando eles viram a janela de maior ou igual a 10 anos, eles viram o seguinte, vou para o roxinho, depois eu volto para o verde, que está nessa faixa etária de IMC aqui, ó, não foi significativo, e também está nessa faixa etária aqui, ó, não foi significativo, tanto para todas as causas de morte, como para, nesse caso aqui só, tá? Como para
causa de morte por doença cardiovascular. Ou seja, você tá um pouquinho gordinho não afeta a sua causas morte, tá? Para essas duas, geral, zona ou por doença cardiovascular. E gordinho não, né? Tá com um gordinho indo pro gordão já, enfim. E aqui sim, quando você tá gordinho ali, né? Sobrepeso, é um fator protetor, tá certo? Que estranho isso, né? Por isso o nome do artigo o título do artigo é o paradoxo da obesidade. E aí tem mais duas figuras aqui para a gente analisar. Eles jogam a parte cardiorrespiratória aqui nessa análise. E aí são as figuras. Aqui a primeira de todas as causas mortes e a lá de baixo por doença cardiovascular. Então a gente consegue ver aqui que a referência eram os indivíduos aí com IMC normal e com uma classificação alta aí de capacidade cardiorrespiratória, tá? Tanto aqui ele utilizou circunferência da cintura e aqui o terço mais baixo da porcentagem de gordura, ou seja, o indivíduo que tem a porcentagem de gordura mais baixa, tá? Então, boto assim que essas referências aqui são as mais saudáveis possíveis, tá? E a gente consegue ver aqui, para todas as causas de mortalidade, um comportamento um tanto quanto estranho das variáveis, tá bom? Lembrando que aqui eu tenho a linha do 1, para cima da linha do 1, a pessoa, ó, e para baixo da linha do 1, a pessoa tá, ó, beleza? Tranquilo. Então, a gente consegue ver que o indivíduo aqui, um pouquinho gordinho, cruzou a linha do 1. Tá aqui, ó, 0,68, 1,03. O que isso quer dizer para mim? Que não foi significativo ele ter uma gordurinha a mais, tá bom? E a gente percebe que isso aqui se repete aqui, quando tenho a parte fitness dos caras está baixa, a capacidade cardiorrespiratória está baixa dos caras. A gente vê que isso se repete aqui, tá bom? Que isso se repete aqui, que é os valores, que isso se repete aqui e que isso se repete também aqui. Ou seja, você está um pouquinho gordinho, independentemente de você ter uma capacidade cardiorrespiratória alta ou baixa, não é um fator não é um fator que vai complicar a sua morte por todas as outras causas, tá? Depois, quem quiser dar uma olhada mais com calma na figura e ver aqui, por exemplo, obesidade 2 e 3 lá, tá cruzando também, enfim. E vamos para a figura 2, que aqui é por doença cardiovascular. Aqui está CVO, né? Acredito que foi eu na hora da formatação ali dos caras, da edição, mas aqui embaixo está bem claro para a gente que é por CVD, que é doença cardiovascular. E a gente consegue perceber o mesmo movimento dos gordinhos aqui, tá bom? Quem está com sobrepeso, tirando nessa situação aqui. O resto a gente consegue ver. Aqui, ó, cruzou. Aqui, nesse caso aqui, não cruzou, tá? Só que aqui cruzou, aqui cruzou e só aqui que não cruzou. Então, o que isso quer dizer pra gente? Você tá com a barriguinha de leve, aquela barriguinha de chope, isso não piora mais sua situação ou de morte por doença cardiovascular. E deixa eu só voltar aqui na outra figura para mostrar aqui o que eu queria mostrar para vocês, hein? A parte interessante também. O indivíduo que tem uma capacidade cardiorrespiratória alta e mesmo assim tem um BF elevado, ou seja, tem muita gordura, que a porcentagem de gordura dele é muito alta, isso não interfere ali na mortalidade dele por todas as causas mortes, tá? E aí, fica aí a cena que o
o fitness, né, a capacidade cardiorrespiratória, tem um papel importante nessa causas mortes geral ou por doença cardiovascular. Então, vamos para a conclusão dos autores, para não estender ainda mais o vídeo. Os autores mostram para a gente o seguinte, que o IMC não tem tanta influência assim quanto eles acharam que tinham na morte por doença coronária, tá? E que também a parte cardiovascular está muito mais relacionada com o risco de mortalidade da população, e isso gera esse paradoxo da obesidade. E além disso, os autores também sugerem aí que estratégias para reduzir o risco de mortalidade das pessoas deve ser focada em aumentar a capacidade cardiorrespiratória delas, o fitness delas, ao invés de focar na perda de peso. Beleza? As referências. E aí vamos lá para cima finalizar o artigo. Então, sabe aquela barriguinha de chope que você tem aí? O seu namorado ou sua namorada tem? Isso, além de dar um excelente travesseiro, não influencia em determinadas análises a sua mortalidade, o seu risco de morrer por todas as causas ou por doença cardiovascular, ou, dependendo do tipo de análise, isso pode ser um fator protetor, ou seja, ter aquela barriguinha de chope é um fator, pode ser considerado um fator protetor para algumas causas de mortalidade e doença cardiovascular. Por essa aí vocês não esperavam, beleza? Valeu!